As 7 maravilhas esquecidas do mundo. Descubra monumentos incríveis. Fala, galera, beleza? Você já ouviu falar das 7 maravilhas do mundo antigo, não é? A Grande Pirâmide de Gizé, os Jardins Suspensos da Babilônia, o Templo de Ártemis em Éfeso. Essas a gente conhece, já virou até tema de trabalho de escola. Mas e aí? Será que o mundo antigo era tão pequeno a ponto de ter apenas 7 maravilhas? Claro que não. A história está repleta de monumentos e construções absurdamente incríveis que, por algum motivo, acabaram esquecidos nos livros de história. E é exatamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje. Preparem-se para uma viagem no tempo, porque eu vou te mostrar as 7 maravilhas esquecidas do mundo. Apertem os cintos e se preparem para pirâmides misteriosas, cidades submersas, estátuas colossais e muito mais. Se você curte história, mistério e curiosidades, esse vídeo é para você. Então já deixa o like para dar aquela força, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e bora lá! Nossa primeira parada é no Líbano, um país com uma história rica no Oriente Médio. No Vale do Bekaa, encontramos as ruínas de Baalbek, com templos romanos colossais. O destaque é o Templo de Júpiter, uma estrutura impressionante. O enigma está na base do templo, que desafia a lógica. No pátio, 3 pedras gigantes conhecidas como o Triliton. São as maiores pedras já trabalhadas pelo homem. Cada uma pesa mais de 1000 toneladas. Imaginem a força para mover tais monstruosidades. Como foram transportadas ainda é um mistério que intriga arqueólogos. Baalbek não só desafia a engenharia antiga, como também é envolto em mistérios sobre suas origens. Alguns acreditam que o local era sagrado muito antes dos romanos, o que adiciona uma camada extra de intriga à sua história. Essa aura de mistério torna Baalbek fascinante. Agora, vamos viajar até o Afeganistão, um país com uma história rica e, infelizmente, marcada por conflitos, mas que também guarda maravilhas esquecidas. É lá, no Vale de Bamiyan, que encontramos as maiores estátuas de Buda do mundo esculpidas em pé. Ou melhor, encontrávamos. Imaginem a imponência dessas figuras esculpidas na própria rocha, como se guardassem o vale há milênios. Até 2001, essas estátuas colossais, esculpidas diretamente na face de um penhasco, eram um símbolo da rica história budista da região, um testemunho da fé e da arte de um povo. Infelizmente, em um ato de extremismo que chocou o mundo, as estátuas foram destruídas pelo grupo Talibã em 2001, um ato de barbárie que destruiu parte da história da humanidade. O que muita gente não sabe é que as cavernas ao redor das estátuas guardam segredos tão fascinantes quanto os próprios Budas, como se o próprio vale guardasse histórias e mistérios ainda por desvendar. Preparem os seus equipamentos de mergulho, porque nossa próxima parada é no fundo do mar. Nossa expedição nos leva agora para a costa da Índia, no estado de Gujarat, onde vamos explorar as ruínas submersas de Dwaraka, uma cidade envolta em lendas e mistérios, como um conto de aventura. Segundo a mitologia hindu, Dwaraka foi a capital do reino governado pelo próprio Deus Krishna, um local sagrado e cheio de significado. A lenda conta que Dwaraka era uma cidade de ouro, repleta de palácios, templos e jardins exuberantes, um paraíso terrestre. E o mais incrível, após a morte de Krishna, a cidade teria sido tragada pelo mar, desaparecendo nas profundezas do oceano, como se os deuses a tivessem recolhido de volta para si. Por séculos, a história de Dwaraka foi considerada apenas uma lenda, um conto passado de geração em geração. Até que, na década de 1980, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente nas águas da costa de Gujarat. Encontraram ruínas submersas que se encaixavam perfeitamente com a descrição da cidade lendária. Era como se a lenda tivesse ganhado vida, como se o mar tivesse devolvido parte da história perdida.
Nossa aventura nos leva agora para a ilha de Creta, na Grécia lar da civilização minoica, uma das culturas mais intrigantes e misteriosas da antiguidade. É lá que encontramos o Palácio de Knossos, um complexo arquitetônico colossal. Imagine um labirinto colossal, com corredores sinuosos e pátios ensolarados. Esse era o Palácio de Knossos, o centro político, religioso e cultural da civilização minoica. Construído por volta de 2000 a.C., era uma maravilha da engenharia e da arquitetura. A Pirâmide Negra de Dashur, um enigma na sombra das pirâmides de Gizé. Voltamos agora ao Egito, terra dos faraós, pirâmides e mistérios milenares, um lugar que nunca deixa de nos surpreender. Mas desta vez, não vamos para Gizé, o lar das pirâmides mais famosas do mundo. Nossa expedição nos leva para Dashur, um sítio arqueológico menos conhecido, mas igualmente fascinante. Um lugar que guarda segredos milenares. É em Dashur que encontramos a Pirâmide Negra, uma estrutura imponente e enigmática que se destaca em meio à paisagem desértica, como se guardasse segredos ancestrais. Construída pelo faraó Amenemhat III, durante a 12ª dinastia, a Pirâmide Negra é uma anomalia no mundo das pirâmides egípcias, um mistério a ser desvendado. Originalmente, a pirâmide era revestida por uma camada de calcário branco, que lhe conferia uma aparência brilhante e imponente, como um farol no deserto. Com o passar dos séculos, o revestimento de calcário da Pirâmide Negra foi se deteriorando, revelando a estrutura interna de tijolos escuros, o que lhe confere um ar ainda mais misterioso e sombrio. O Teatro de Epidauro, um monumento à acústica perfeita. Nossa jornada nos leva à Grécia Antiga, berço da democracia e das artes. Encontramos o Teatro de Epidauro, um monumento à engenhosidade humana. Imagine um anfiteatro colossal, com capacidade para mais de 14.000 espectadores. Construído no século IV a.C., é um dos teatros mais bem preservados da Grécia Antiga. O Teatro de Epidauro é famoso por sua acústica impecável. Seu design permitia que o som se propagasse de forma clara e uniforme. Dizem que uma moeda caindo no palco podia ser ouvida na última fileira. Os monumentos de Núbia, tesouros esquecidos às margens do Nilo. Nossa última parada nos leva ao Sudão, um país rico em história e cultura, localizado no nordeste da África, um lugar que guarda maravilhas pouco exploradas. É lá, às margens do rio Nilo, que encontramos os monumentos de Núbia, um conjunto de templos, pirâmides e tumbas que rivalizam em beleza e grandiosidade com os monumentos do Egito, um tesouro a ser descoberto. Entre os monumentos mais impressionantes da Núbia estão os templos de Abu Simbel, construídos pelo faraó Ramsés II no século 13 a.C., um exemplo da grandiosidade da arquitetura egípcia. Os templos, dedicados a Ramsés II e a sua esposa Nefertari, são verdadeiras obras-primas da arquitetura egípcia, com suas fachadas monumentais esculpidas na rocha e seus interiores ricamente decorados com hieróglifos e relevos, um espetáculo para os olhos. Outro destaque dos monumentos de Núbia é o Templo de Philae, dedicado à deusa Ísis, um local de culto e veneração. O templo, originalmente localizado em uma ilha no rio Nilo, foi transferido para sua localização atual na década de 1960, para evitar que fosse submerso pelas águas da barragem de Aswan, um feito de engenharia impressionante para preservar esse tesouro histórico. E aí, gostaram da viagem? Do Líbano ao Sudão, passando pela Índia e Grécia, exploramos juntos algumas das maravilhas esquecidas do mundo antigo, lugares que desafiam o tempo e a imaginação, monumentos que desafiam o tempo, a lógica e, em alguns casos, até mesmo a gravidade. Cada uma dessas construções é uma prova da capacidade humana de criar coisas incríveis.
mesmo com tecnologias limitadas, um legado da genialidade de nossos ancestrais. É impressionante pensar no trabalho, na dedicação e na criatividade que foram necessários para construir esses monumentos, um verdadeiro testemunho da capacidade humana. E aí, qual dessas maravilhas esquecidas te deixou mais impressionado? Conta pra mim nos comentários. E não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus amigos que também são apaixonados por história, mistério e curiosidades. Vamos juntos desvendar os segredos do passado.